meus amigos, muito boa tarde. Estamos começando o Virando o Jogo desta segunda-feira, a semana que marca aí a reapresentação da dupla Grenal aos treinos e também mais notícias sobre possíveis contratações para Grêmio e para Internacional. Mas quem está tranquilo aí já com as contratações realizadas é o nosso querido Zequinha, o São José. E conosco está o João Locke participando do programa. Ele que é diretor executivo porque é a maneira como a gente fala, mas é o CEO, né? Que é mais sofisticado, se dizer assim. Boa tarde, João. Prazer em ter aqui no programa. Boa tarde a todos. O São José está tranquilo, não só porque tem feito as contratações, mas é porque nós trabalhamos, Rogério, com um sistema um pouquinho diferente da dupla. Sim. Nós não fazemos um time a cada ano, a gente faz a cada ano só uma reposição. Nós buscamos naturalmente os contratos dos atletas de 3, 4, 5 anos, porque nós, como somos um time de base, começamos no sub-5 até o sub-9 futebol 7 e do sub-10 até o sub-20 futebol de campo, a nossa proposta é aproveitamento dos atletas do clube. E isso tem sido feito no último gauchão, que a gente foi campeão do interior. Dos 30, 24 foram formados no clube. Eu não estou falando que ele está tranquilo, estou dizendo que ele está tranquilo aí, o São José. Conosco também, recebendo aqui no Virando o Jogo com muita satisfação, a Caroline Patati. Acertei a pronúncia do teu sobrenome? Acertou. Qual é a origem, Carol? É italiano. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Boa tarde para todo mundo. Uma satisfação poder estar aqui com vocês falando dessa minha paixão, que é o futebol. E é Patati, sim. A italiana Mas não tem o I no final, né? Não. A grafia original até tem. A minha não. São 2 T's mudos. Acaba mudando um pouco, né? Alguns têm 2 T's no meio, outros 2 no final. Tem um que é só um T no meio, outro no final, com I, mas a pronúncia é a mesma. Então nós ficamos com Carol, pode ser? Carol, melhor. Que é como a Carolina é conhecida. Aliás, a Carol hoje, por isso que ela fala dessa paixão no futebol, ela está na assessoria de comunicação da Secretaria Estadual da Cultura, mas trabalhou muito com o futebol, com o esporte na Record e mais recentemente nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, né, Carol? E é uma coisa que não muda, né? Um vínculo que até a gente estava comentando antes do programa começar. Algumas informações, pelo fato de não estar em veículo, acabam chegando muito mais e muito melhores do que antes. Parece que as pessoas desenvolvem uma confiança. Poxa, não está em lugar nenhum, não vai falar isso antes da hora, então eu vou contar. Hoje eu não vou contar algumas coisas, mas que elas chegam, elas chegam. Tá certo. E comigo aqui, ao meu lado, ele que foi meu parceiro desde a primeira produção independente que eu coloquei no ar. Não vou dizer nem que ano foi, né? Flávio Valente foi lá na então TV Guaíba, hoje TV Record, não é? Lançamos o Camisa 2 e o Flávio Valente era um dos integrantes lá do Camisa 2. Tudo bom, Flávio? Tudo bem, Rogério? Tudo ótimo, uma alegria, uma satisfação estar aqui contigo, né, participando do Virando o Jogo. E, como disse a Carol, o futebol é uma paixão. A gente vai para um lado, vai para o outro. Já fiz tanto no jornalismo como em editorias de geral, política, polícia. Mas o futebol é aquela caixinha ali que a gente de vez em quando está acessando, né? E nesse momento também, durante o ano, eu participei de coberturas de rádio também, de jogos de Grêmio e Inter. E é uma satisfação estar contigo aqui, participar deste momento que é a abertura de temporada para Grêmio e para Inter. Objetivos um pouco diferentes de Grêmio e de Inter, mas a ansiedade e a paixão do torcedor continuam a mesma, né? Para que a dupla tenha sucesso nas suas empreitadas deste ano. Tu está sendo muito benevolente com o Internacional, dizendo que são objetivos um pouco diferentes. Um pouco, né? São muito diferentes. São muito diferentes. São abissais. Talvez possamos dizer assim que sejam semelhantes apenas na tentativa de conquista de título. De fazer... Só que a diferença é muito grande. De atingir o desafio, né? De Grêmio e de Inter são desafios bem interessantes, digamos, né? E desafiadores, né? Bom, nós temos o nosso WhatsApp para você participar, né, conosco, daqui do Virando o Jogo, 999-81-7700. 999-81-7700, para você mandar a sua opinião também ou fazer os questionamentos. Hoje nós vamos concentrar o programa, a interatividade do programa, no WhatsApp, tá? Nesse número, 999-81-7700, WhatsApp aqui do Virando o Jogo.
Muitas contratações, João, foram feitas para o São José esse ano, não? Na verdade, não. O São José, nós tivemos agora no segundo semestre de 2016, nós vendemos 3 atletas e emprestamos 10. Então tivemos que jogar aí a Série D do Brasileiro e a Copinha, na qual a gente foi campeão na Copa Caçapava. Jogamos com o pessoal, com a molecada da base. Ficamos com 3 atletas que jogaram o Gauchão e os demais a gente conseguiu trabalhar a base porque esse é o nosso objetivo. E como a gente chegou no título, muitos deles permaneceram para o Gauchão. Fizemos, na verdade, a reposição de o centroavante, o Eliardo, que nós vendemos, que está agora em Portugal. O David, um lateral esquerdo, nós fizemos uma contratação também para suprir essa necessidade. E também contratamos um atacante de lado, que nos fazia falta, dependíamos basicamente de ter o Jô. Então a gente buscou aí o Márcio Jonathan, que é um atleta que fez um nome muito, muito interessante no Brasil de Pelotas. E trouxemos um goleiro, porque nós, apesar de termos o melhor goleiro do estado, foi eleito no primeiro semestre do ano passado do Brasil, né, em todos os estaduais, chama o Fábio, e no Gauchão ele foi eleito o melhor goleiro. Falando nisso, no Gauchão nós tivemos 10 indicações de atletas. E isso é muito importante, entre atletas e profissionais. Isso é muito importante porque a gente não vê só o futebol dentro de campo, a gente vê fora dele. Você vê que o China foi candidato aí a ser melhor treinador. Eu fui candidato como melhor dirigente e ganhei nessa oportunidade. Então a gente busca o quê? O talento não só dentro de campo como fora dele, para que a gente possa estar botando o São José no lugar que merece. Aliás, essa questão do China, vamos esclarecer, não é o China ex-jogador do Grêmio, né? Para que quem não está tão informado, né, não faça confusão. Não é o China, é o China Balbino, que por sinal, me disseram que tem uma característica, os treinadores fazem contratos e os contratos normalmente não são em carteira. O contrato do China é em carteira, o contrato do China Balbino? O China Balbino, rapidamente, ele trabalhou comigo no Cruzeiro, que é o clube anterior, e lá ele trabalhava com a categoria juvenil. O Cruzeiro foi para Cachoeirinha, tu ficou aqui em Porto Alegre? Eu fui junto, fiquei lá, fiquei um bom tempo em Cachoeirinha. Eu cheguei no São José em dezembro de 2013. Mas o China, quando eu cheguei no São José, já trouxe ele em seguida, e ele virou treinador do juvenil, do infantil, do júnior, e auxiliar técnico do Beto Campos, quando esteve ali conosco, do Benhur Pereira, do Thiago, do Gilson. Então ele teve sim uma maturidade, né, muito grande com esses treinadores e fez com que nós optássemos, quando o Thiago foi acompanhar o Falcão no Sport Recife, nós de pronto colocamos o China como o treinador e ele fez uma copinha, amigo, onde ele, na verdade, ganhou 24 jogos. Perdão, não perdeu 24 jogos. E isso fez com que a gente fosse para o Gauchão com muita certeza que daria certo. Mas o China não faz nada sozinho. Ali tem um treinador de goleiros que é o Toninho, o Leonardo Fortino, que é o preparador físico, o João, Pedro, que é o auxiliar técnico, com 27 anos. Você vê que a gente trabalha com o pessoal jovem. O China tem 36, o Léo tem 38, o Toninho, que é um pouquinho mais passado, tem 41. Né? E agora nós pegamos como observador um ex-jogador também, que é o Rodrigo Heffner, jogou lateral direito do Curitiba, jogou no Cruzeiro agora recentemente. Então a gente faz uma composição entre o pessoal de base e o pessoal do profissional, com uma grande interação. Para você ter uma ideia, hoje o auxiliar técnico da Sub-14 o auxiliar técnico, eu, preparador físico, eu, treinador, são os auxiliares do Sub-15, e assim vai sucessivamente. Nós fazemos com isso com que haja uma interação e uma integração muito grande entre todas as categorias, para que a gente, quando quer ver algum atleta, eu preciso de um meia, onde é que eu vou conseguir? Olha, 2 categorias abaixo tem um menino muito interessante. Então, o aproveitamento do atleta dentro de São José, ele é integral. Ou seja, e quanto à carteira de trabalho do China, ele não tem contrato com o São José de forma nenhuma, ele é um funcionário. Certo. Ele tem registro na carteira de trabalho. Nós não costumamos fazer contrato com os treinadores por 1 ano, por 2 anos, por 3 anos. A gente costuma propor o trabalho de dentro para fora, ou seja, de aproveitar os nossos profissionais para que a gente possa dar uma carreira para eles e
que a gente tenha certeza com quem nós estamos trabalhando. Muito legal. Carol, me diga aí, Carol, a experiência de trabalhar nas Olimpíadas. Você trabalhou pela Fox nas Olimpíadas, foi isso, né? Foi isso, de julho a outubro. Lá no Rio. Sim, fiz o período de Olimpíada. Deixa eu só explicar, porque daqui a pouco vão dizer assim, pô, mas o Rogério é um burro. Claro que as Olimpíadas foram no Rio de Janeiro. Só que nós tivemos futebol fora do Rio de Janeiro, nós tivemos outros esportes sendo disputados fora do Rio. Mas você ficou base Rio de Janeiro. Fiquei no Rio. Acompanhei a Olimpíada, fiz algumas coisas de Paralimpíada, já que, né, a Fox não era uma emissora oficial, né, a gente não tinha transmissão de jogos da Para. E também fiz alguma coisa de campeonato brasileiro, né? Foi bem interessante essa outra experiência para poder vivenciar essa realidade dos clubes do Rio de Janeiro e poder fazer esse comparativo de como é feito o trabalho lá em vários aspectos, não só, né, no quesito dentro de campo, mas também estrutura dos clubes, estilo da imprensa também. As pessoas não imaginam como isso é diferente, como muda, né, de estado para estado. Uma coisa é você ir de vez em quando fazer um jogo ou acompanhar, né, algum trabalho, daqui a pouco algum amistoso, ainda mais nessa época, mas o dia a dia do clube realmente é bem diferente. Foi uma experiência, de um modo geral, assim, incrível. E dos clubes, o que você observou no Rio de Janeiro? O Flamengo é organizado e os outros continuam na mesma bagunça. Olha, até o João deve estar a par disso também, com certeza. Eu vou dizer para vocês assim, que eu desenvolvi um carinho muito especial pelo Botafogo. E não sou única, converso com outros colegas da imprensa, assim, me dizem a mesma coisa. Mas a gauchada tem um carinho, não sei por quê. Impressionante. Né? Os gaúchos têm um carinho pelo Botafogo. Eu, por exemplo, o meu time no Rio de Janeiro é o Botafogo. Mas os resultados do Botafogo atestam que por trás deve ter tido uma boa organização. Atenção, vai chegando ele, especialista não só em futebol, é o jornalista, o cronista esportivo hoje, repórter, comentarista, apresentador, tudo isso ele faz e faz muito bem. E eu digo aqui, Carol, você falava sobre informação, que às vezes... Esse é o cara. Esse é o cara. Eu boto na mesa com qualquer outro jornalista esportivo sobre informação. Melhor informado do que ele não existe. Cadê? Aí. Ó. Com característica do programa para o senhor, Alex Bagé. Seja bem-vindo. E isso que eu não falei em carnaval ainda. Hein? Não, muito boa tarde a todos que estão nos assistindo. Prazer estar aqui, né? Porque, na verdade, eu tô chegando uma semana depois, né? Do que estreou o Virando o Jogo. O senhor já tinha as férias agendadas. Já agendadas. Mas eu fiquei até brincando agora com o pessoal das câmeras e com o Diogo Rossi, que você começou a dar tanta qualidade que eu fui procurar quem é o cara que estava chegando. Eu não conheço tanto. Eu posso fazer um parênteses? Sim. Não falaste do estilo. Olha aqui. Olha o estilo. Estiloso, carioca. Agora ficou melhor, né, João? Melhor o elogio da parte do Rogério. Conheci o Flávio Valente já? Claro que sim, com certeza. Flávio Valente é parceiraço, estava dizendo aqui, desde a primeira produção independente minha, lá o Camisa 2, idos do Camisa 2 lá. Anos 90, né? Anos 90. Sim, eu lembro, eu era um menino, mas já acompanhava. Tá legal, já começou sacaneando. Já começou sacaneando. É que na verdade, aliás, o pessoal que está acostumado comigo no rádio... Mas é final da década de 90, vamos deixar. TV engorda. Então não é que eu esteja acima do peso, é que TV naturalmente engorda um pouquinho. Pode parecer no seu vídeo que eu estou acima do peso. Agora dá os dois aqui, a câmera, os dois aqui para fazer essa comparação. Não. Para ver se é só a TV. É que na verdade a Pacate ela é mais magra do que aparece na TV. Isso é verdade. Isso daí tem as festas de fim de ano. E as festas de final de ano. Foram um problema. Mas eu quero aproveitar, já que a gente entrou nesse clima, e devolver todos os elogios, que para mim é um prazer muito grande estar dividindo bancada com o Rogério Amaral, ele sabe disso. Para mim é um dos profissionais mais completos que o Rio Grande do Sul já teve. Não estou exagerando, porque eu acompanhei... Cheguei a trabalhar um tempo ainda na época da Rádio Guaíba com o Rogério narrando futebol, fazendo reportagem de futebol, comentando futebol e ancorando futebol. Então é um prazer já. Agora está tudo certo, né? Tá tudo certo. Já empatamos 1-1, bola no meio de campo, vamos tocar o programa. É que na nossa atividade, a Carol sabe muito bem, o Flávio e o João pelo contato, a gente tem que bater escanteio, cabecear na área, segurar o zagueiro, empurrar o goleiro, tem que fazer tudo e ainda fazer o gol, né? Senão não dá. Principalmente fazer o gol.
Como é que foi de Rio? Não, tudo bem, graças a Deus. Eu tenho uma situação com o Rio de Janeiro. Eu tive uma complicação na volta das minhas férias, né? Sim, fiquei sabendo. Coloquei um vídeo, inclusive, na internet aí, e já entraram em contato comigo. Parece que deu resultado. Mas o Rio de Janeiro, para mim, é como se fosse o quintal de casa, né? Porque eu sou muito envolvido com o futebol, mas também com o carnaval, por ser compositor. Então, aproveitei e tirei um tempinho lá. Tava bom? Tava Tempo bom. Pô, Rio de Janeiro é sempre bom, né, Rogério? Agora é bom falar sobre esse Eu sou turista de areia, né? Eu só saio do hotel e vou para areia. Saio da areia e volto para o hotel. Mas não tem coisa melhor do que isso também. Férias, né? É importante que se fale sobre esse contratempo que o Bagé teve no Rio de Janeiro. Você estava embarcando no Galeão, né? Estava voltando para Porto Alegre ontem. Mas no Galeão, não foi? No Galeão. No Galeão. E aí, você chegou a tempo de fazer o check-in, tudo certo? Como na nossa vida de jornalismo a gente viaja muito, então o aeroporto nunca é novidade, né? Então, se tem que chegar uma hora, eu chego sempre antes. Só que o que aconteceu? Nessa companhia... Bom, podemos falar o nome, né? Sim, tá lá na minha rede social. Até porque eles já ligaram para ti, né? Então pode falar. Então, o que a Gol fez? Chegamos eu e a minha esposa, nós fomos até as máquinas do check-in e 2 máquinas estavam estragadas e filas muito grandes. O meu voo era 12h50. Então, eu cheguei automaticamente antes das 11h50, como uma hora manda. Fiquei na fila, começou a demorar, por volta de meio-dia, eu chamei a funcionária e disse, tem 2 máquinas estragadas e as filas estão muito grandes. O meu voo é 12h50, já são meio-dia. Tem como tu me passar? Porque eu estou com bagagem de mão. Ela disse, não, o seu voo já está fechado. Eu disse, não, impossível, né? Porque eu estou já ali no horário previsto na fila. Não passou nenhum funcionário chamando. Ela disse, não, seu voo está fechado, o senhor tem que se dirigir até o balcão da Gol. Tanto que meio-dia e 23, meu voo saía 12h50. Meio-dia e 23 eu já estava com as novas passagens compradas. Sim. Eu paguei taxa de R$ 228 cada taxa. Então, eu paguei quase R$500 de taxa. Com ninguém na minha frente. Então, poxa, muita gente não entendeu até. Eu coloquei em todas as redes sociais. Na verdade, o que eu estou buscando ali não é pelo fato da gente o fulano é jornalista, trabalha na imprensa. Nós, enquanto cidadãos, precisamos exigir os nossos direitos. Eu tenho que cumprir com os meus deveres, então também tenho direito de. Porque não é favor algum isso. Não é favor algum. Então a Gol entrou em contato comigo, vai me ressarcir, me deu o transtorno que não tem como voltar, mas vai me ressarcir. Quer dizer, se vai me ressarcir é porque eu estava com razão. Meio-dia e 23 eu já estava com o novo voo e o meu voo saía só 12h50. E o mais importante nessa questão, Bagé, me permita, não é nem o ressarcimento que a Gol vai fazer para ti. É o exemplo que tu destes de que nós temos que realmente reivindicar pelos direitos e a Gol precisa corrigir isso lá internamente. Porque vamos debitar até na funcionária. Tá? A gente sabe que as coisas às vezes são maiores e são superiores. Mas vamos deixar que tenha sido um equívoco, uma má informação dessa funcionária. Mas sabe então isso tem que ser corrigido. Sabe, outra coisa que chamou a atenção, e eu também fiz um vídeo, só que eu não ia colocar todos os vídeos. Eu documentei o fato. Até porque depois eu vou entregar isso para os advogados para que possam seguir algum tipo de processo. Logo depois que teve todo esse problema e o pessoal do voo já tinha passado para a sala de embarque, coincidência ou não, as máquinas do check-in voltaram a funcionar. Então eu me senti ali e, poxa... Foi uma estratégia... Quer dizer, o que está acontecendo? Tanto que no vídeo eu gravei. Era uma estratégia de fechar o voo com antecedência, aí eles vendem os lugares lá para alguém que esteja numa fila de espera e te jogam para o voo depois. Eu embarquei 3 horas depois. Pagando a diferença aí. Pagando uma diferença. E se eu não tenho dinheiro para pagar? Eu poderia não ter o dinheiro para pagar. Como que eu faço? Fico morando no aeroporto? E qual seria a ocupação do teu voo real meio-dia e 50? Então, gera um transtorno incrível, mas eu acho que muito mais... Aí muitas pessoas, claro que a grande maioria concordou, mas sempre tem 1 ou 2 que entram lá e dizem o seguinte, mas o Brasil é assim mesmo. Cara, nós não podemos pensar assim. Pode. É esse pensamento que faz com que a gente não mude o Brasil. Sem dúvida. Essa empresa ela faz o transporte do brasileiro. Do Campeonato Brasileiro. A gente teve vários problemas. Não, muita gente botou. Tem comentário lá, por exemplo, numa das redes lá. Eu já tive esse problema em Belo Horizonte, tive esse problema em Porto Alegre, tive esse problema em Roma, tive esse problema em Lisboa. As pessoas se identificando. E o importante, 30 pessoas numa comissão, uma delegação, tem cada problema. E o importante, quando a gente fala isso aberto e francamente, não é só para fazer a crítica pela crítica. É para que a companhia aérea, no caso estamos falando da Gol, tenha um procedimento que seja mais adequado, que não seja equivocado como esse, e que se corrija também. E como disse o Bagé,
se a empresa entrou em contato com ele, vai haver o ressarcimento, é porque reconhece que estava errada. Então, que corrija esse erro, não apenas ressarcindo o Bagé, mas, através do alerta que se faz, corrija esse e faça, não custa, fazer um check-in, já que essa é a expressão da aviação, um check-in interno também dos seus procedimentos aí e de orientação para os seus funcionários. Mas, eu quero falar o seguinte, Bagé voltou de férias e vamos prestar atenção aí, você que está saindo de férias, quer curtir umas férias ainda, no recado do seu João. Seu João é porteiro. Casado, com 4 bocas para alimentar e muitos carnês para pagar. Sabe o que ele faz nas férias? Nada. O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. A temporada de férias é um deles. Valores especiais por tempo limitado. E as inscrições já começaram. Para curtir é muito fácil. Escolha um dos 23 destinos e se hospede em um dos 42 hotéis conveniados. E o melhor, pagamento em até 12 vezes. Para mais informações, vá até o Sesc da sua região ou acesse o site. Fácil. O Sesc facilitando a sua vida. Bagé, eu estava anunciando aqui, e repito isso sempre, para mim tu és o jornalista esportivo melhor informado que tem. Tá? Um deles. Aí quero que tu me fale sobre Diego Cebola, é isso? Não, o Diego Polenta? A polenta, Cebola é outro. É comestível, né? Mas Diego Polenta. Que é o zagueiro, neste momento, que o Internacional pretende contratar. Né? Eu diria até que o Internacional já está com uma situação bem encaminhada. É um jogador de 24 anos, Nacional do Uruguai. Ele custa um valor considerável, porque ele custa 50%, que está pedindo Nacional, 50% dos direitos, em torno de 2 milhões e 700 mil dólares. Metade do passe dele. Mas o Internacional busca esse zagueiro, não é de agora que o Inter tem interesse no Polenta, só que surgiu um interesse também do Corinthians. Mas de quando que é o interesse? Se a outra gestão não trouxe zagueiro? Não, mas chegou a se falar o nome dele já no ano passado. É que se falava em alguns nomes de qualidade, mas se contratava o que tinha menos qualidade. Como é que é só coincidência. Veio da reserva do reserva? O Leandro Almeida, que era a reserva do Jackson. O Jackson, que era o titular dele, não serviu, mas o Inter foi lá na época e contratou. Aliás, que jogou quanto o Leandro Almeida o ano passado? Eu lembro dele em 2 jogos. Eu também. 2 jogos eu lembro que ele entrou. Agora tem um detalhe importante, e esse é importante que a gente traga, com perdão da redundância, para o torcedor do Internacional. Eu venho dizendo há alguns dias, hoje eu reafirmei lá na Rádio Grenal. O Inter está com um grande problema. O Internacional, a nova gestão, ainda não sabe a real situação financeira do Inter para a temporada. Pode parecer surreal isso que eu estou dizendo. Eu não estou falando do Águia Verde, lá que era o time que eu jogava na Restinga, nem o Flor de Alá. Eu estou falando do Esporte Clube Internacional. O presidente Marcelo Medeiros e seus pares não têm noção ainda exata do que podem considerar como lastro financeiro para contratações. Então isso também está amarrando, de certa forma, o Inter, porque o Inter tem um legado complicado, que não é só a segunda divisão. O Internacional tem jogadores que quem tem um contrato de menos tempo... Não é só assim, tem mais coisa complicada. Tem mais coisa. Ainda. Porque esse grupo... Como administrar contratos, né? Altos. Altos, porque quem tem contrato de menos tempo hoje no Internacional tem contrato até o final do ano, 2017. Tem jogador até 2018, tem jogador até 2019. O Ariel, por exemplo, ganha na casa dos 400 mil reais. Então o Vitória não topou, não tinha condição de pagar o salário do Ariel. Então alguns jogadores do Internacional não têm condição nesse momento, a diretoria, de repassar. Porque ao Internacional não basta emprestar o Ariel e seguir pagando salário. O Inter precisa emprestar o Ariel, se livrar desse valor, estou pegando o exemplo do Ariel, se livrar desse valor para poder reinvestir num outro jogador. Então, coincidência ou não, a representação do Internacional tem 2 caras novas, Antônio Carlos Zago e Robertson, porque o D'Alessandro já era conhecido do Inter. Então, essa é a situação de momento. A direção ainda não sabe o que tem por entrar de dinheiro e o que tem ainda, de repente, até por sair de dinheiro do clube. Por mais incrível que possa parecer, a transição não aconteceu. Mas até amanhã é nosso convidado, o conselheiro Thiago Issa, do Internacional, sim, que me parece pediu uma auditoria interna das contas do clube. Mas isso também vai acontecer no Internacional? Provavelmente aconteça. É o que eu tenho questionado há muito tempo. Até amanhã é uma boa pauta a gente perguntar para o Thiago Issa o que faz o conselheiro do Internacional hoje em dia. Porque o futebol não pode ser discutido dentro do Conselho Internacional. É proibido. As finanças, ultimamente, o pessoal pergunta, mas não se tem uma resposta objetiva. Então, o Internacional, que precisa jogar uma Série B, Copa do Brasil, Campeonato Gaúcho, Primeira Liga,
O Internacional não está contratando, porque, por exemplo, o caso do zagueiro Klaus, não vou nem discutir se o Klaus, eu até acho que não deveria ser contratado. Mas a situação do zagueiro Klaus, o Juventude quer um valor pelo Klaus, que é natural. E o Inter ainda não se comprometeu, porque precisa definir o que o Internacional terá de dinheiro daqui para frente. Mas quer trazer o Neres. E o Neres do Santa Cruz, é uma boa lembrança que faz o João Locke, porque é outro zagueiro que está bem encaminhado com ele. Esse está mais próximo do que o Klaus. Exatamente. E agora sobre... Não, imagina, sobre essa questão do Polenta. Eu sei que Boca também tem interesse nele. Também, tá. O River, Racing, e por serem valores altos e ter essa situação, né, um jogador que é capitão no Nacional... Então, mesmo tão jovem... Ele tem idade de mercado, né? Porque ele tem 24 anos, normalmente é uma idade que o jogador uruguaio, o jogador sul-americano ainda é vendido para o futebol europeu. Então, como lembra a Patati, ele tem interesse em outros clubes, mas entrou o Corinthians também na parada agora. Bom, a situação financeira do Corinthians ela é muito parecida com a do Inter, tá? É totalmente definida. Mas não tem a questão de Série B. Mas teria essa situação de jogar uma Série A ou uma Série B para a vitrine do jogador. Eu não tenho, quando eu falei aqui, né, em tom de blague, de brincadeira, eu não tenho nenhum preconceito com o nome, sobrenome, apelido de quem quer que seja. Até o apelido eu não gosto muito que se coloque. No caso do Polenta é sobrenome dele. É o sobrenome do pai. É sobrenome mesmo. E só lembrando que o Internacional, por essas questões de preconceito com nome e sobrenome, deixou de contratar o Daniel Passarella, né? Sim. Porque tinha o sobrenome de Passarella e todos nós sabemos quem foi o que fez no futebol mundial o senhor Daniel Passarella. Então, eu não tenho nenhum preconceito com isso. É que a situação do Internacional, a gente vem falando, o Grêmio vai se desfazer de 2 jogadores que foram insuficientes. Talvez a necessidade naquele momento obrigasse que o Grêmio fosse buscar um Fred, fosse buscar um Wallace Reis. Obrigado. Wallace Reis. E está se desfazendo dos 2. Está mandando em frente os 2. Mas tem a sua zaga titular. Tem essa. Quando viu que era insuficiente o Wallace Reis, foi buscar e achar um Kahneman. E o Internacional ficou no imobilismo nesse período todo, seja por que razão for, e me parece que não era questão financeira, porque se o salário do Ariel é R$400 mil, não devia ser a questão financeira. Então, alguma coisa fez com que o Internacional entendesse que Paulão, Hernando, repatriar o Eduardo, trazer esse Leandro Almeida e ter o Alan Costa, que não tinha dado resposta ainda, fosse suficiente. Até sobre o Paulão é um jogador que despertou interesse, por exemplo, do Botafogo, mas o salário do Paulão é um entrave também. Porque o Botafogo quer levar o Paulão para fazer parte do grupo, que vai jogar Libertadores, mas não quer pagar, por exemplo, o salário que o Paulão paga. E ao Internacional, nesse momento, vai acabar acontecendo. Do Internacional emprestar jogador e continuar pagando parte do salário. Porque vai ser a única maneira de poder oxigenar elenco, porque o Inter vai se representar praticamente com o mesmo elenco que foi rebaixado para a segunda divisão. O que mais me preocupa aí é a análise inexistente da escolha de atleta. Eu vejo que tu vais contratar um zagueiro que jogava num time que levou o maior número de gols no Campeonato Brasileiro. No Santa Cruz? Na verdade, é uma análise... Eu estou falando isso porque nós tínhamos um atleta lá, que é o Keno, que nós negociamos com o Palmeiras, e a gente acompanhava muitos jogos do Santa Cruz. Então, eu sempre digo, a análise, até o atleta pode não ter sido o maior culpado, mas ele fazia parte daquela zaga. Isso é um grande problema. Quando tu tem um time do nível do Internacional, do Grêmio, seja em Série A ou Série B, não interessa. Esses são clubes que têm a condição de escolher o atleta que melhor estiver na atividade. Então, você vai ter que ser inteligente para trazê-los. Você vai ter que buscar alternativas para trazê-los. Agora, você não pode trazer zagueiro para remediar alguma coisa. Tem que ser muito melhor do que o Paulão para vir. Mas será que o Inter está numa situação dessas aí? Pelo que o Bagé disse, não se sabe qual é a verdadeira situação financeira do clube? Mas, na verdade, o nome Internacional, o nome Grêmio, o nome Flamengo, esses nomes valem muito no mercado. Você pode fazer algumas transações a longo prazo. Muitas vezes os clubes estão recebendo valores um ano depois. Então você tem que ter criatividade. Quem trabalha no futebol não tiver criatividade vai contratar jogadores que não vão dar resultado. Aliás, o Grêmio tem uma situação ainda junto com o Santa Cruz, que é o Léo Moura, né? Pois é, eu ia falar do Léo Falta Moura, só assinar. Mas eu coloco um pitaco nessa discussão. Será que o Zago não vai conseguir tirar mais desses mesmos jogadores que pouco renderam
nesse Campeonato Brasileiro? Até com pode uma ser. outra forma de trabalhar, Aí tem que uma tranquilidade. Ô, Flávio, se fizer isso, tem que substituir o Tite na seleção, então. Porque aí vai ser o maior treinador do Brasil e um dos maiores do mundo. Mas tirar ele desse elenco do Internacional aí, com essa zaga que tem o Internacional, tá? Mais do que... E uma outra O situação... São Danilo parece que vai continuar sendo o São Danilo esse ano. A zaga do Grêmio com o Roger estava de um jeito. Assumiu o Renato, por incrível que Mas aí pareça, tem um jogador detalhe, né, atacante e mas resolveu o sistema Mas defensivo. o que o Renato mudou? O Renato mudou o sistema de marcação. Sim, a postura dos O que estava volantes, faltando era marcar o mano a mano. Tá, mas só um pouquinho. Essa zaga do Internacional, Flávio, ela teve Argel. Antes do Argel já era essa zaga com o Diego Aguirre. O próprio Alan Costa chegou a jogar com Diego Aguirre. com Aguirre. Argel. Quem mais? Me ajudem aí. Depois veio Falcão. Falcão e Celso. E Celso Roth e Lisca. 5 treinadores. E por que no início com o Argel estava bem a zaga? Por que naqueles Mas primeiros prazo da jogos contratação, viu? Tu pode escrever até um momento, atleta. Então, talvez os últimos 3 aí não tenham chance de ter trocado os jogadores. Não digo nem trocar, mas naquilo que o Bagé falou, Da forma de jogar. que da maneira, né, da sistemática de jogar, que foi o que o Renato fez em relação ao Roger com a zaga do Grêmio. Mas eu posso... O Internacional passou por 5 treinadores e a zaga... essa avaliação... Tu pega, por exemplo, Rogério... A tua avaliação que a zaga estava bem, né? Pega, por exemplo, quando assumiu... Vamos pegar o Argel, que começou o ano de 2016. Eu, não sendo setorista, mas eu vou a treinos para ver. Aí, eu ouvi do Argel o seguinte: tenta jogar, se não der, quebra. Do zagueiro, tá? Aí o zagueiro jogava assim. Aí chegou o Falcão. Quebra a bola, né? Quebra a bola. Vai quebrar o adversário. Então, depois eu quero fazer um comentário. Aí chegou o Falcão. Primeiro treino do Falcão. Ele pegou 3 pares de zagueiros, né? Os titulares, reserva. Até o Hernando. O Hernando eu lembro que estava de tênis. A Carol estava lá. Estava de tênis. Ele chamou o Hernando. Não, acompanha a movimentação aqui. Aí ele dizia, principalmente o Paulão: a força que você vai dar o balão para lá, você pode fazer o passe e sair com a bola dominada. Imagina na cabeça do Paulão. Peraí, eu quebrava. Não, agora eu vou tentar jogar. Tá. Aí saiu o Falcão 5 jogos depois. Vem o Celso. Véspera de um jogo contra o Palmeiras. Se não der para jogar, quebra a bola. Aí o Paulão: não só sair jogando, vou sair quebrando. É de enlouquecer. Então estamos falando de formatação de grupo de jogadores. Era incrível. A gente acompanhava alguns treinos, especialmente quando era no Beira-Rio, que aí fica, né, mais em cima e tem uma outra visão do campo. Era incrível. O que tu mais escutava era... Quebra. Manda a bola para frente. Quando chegou o Falcão, eu me lembro que todo mundo da imprensa ficou até um pouco espantado. Porque ele tentou fazer transição. Ou seja, devolva para o adversário sempre. E trabalhou sem bola. Eu me lembro do primeiro treino, foi boa parte Só do treino. Foi assim, só movimentação. E tu via os jogadores completamente perdidos. É isso, uma outra linguagem, uma maneira completamente diferente. E rifando a bola. Ou passe lateral que não resolvia nada. Rifa só dá certo em associação de pais do interior. Futebol tem que ser bola trabalhada. Se tinha uma transição o tempo inteiro direta, né? Nosso WhatsApp. Você conhece a voz da galera? Conhece a voz da galera? Não. Não viu essa ainda? Não. Vai falar a voz da galera ali, então, com o nosso WhatsApp, 999-81-7700. Vamos lá, Amaral. O Robson do Centro disse o seguinte: o Léo Moura, ele ainda é jogador ou só é bruxo do Renato? Mais um recado que chega também do Chiquinho de Gravataí. Boa tarde para vocês. O que acharam do episódio do Pífero na praia com alguns torcedores? Um abraço sempre na audiência. O Diogo Rossi aproveita e manda aqui, 42 gols sofridos em 32 jogos. O Neres. O Flávio que estava falando do Léo Moura, né? O Léo Moura joga pra ti ainda ou é bruxo do Renato? Pois é, eu sempre gostei muito do Léo Moura, né? Agora saiu do Flamengo, foi pro Santa Cruz e agora vem pro Grêmio. Teve aquele período nos Estados Unidos, nesse curtinho, né? É complicado, né? É complicado. E tem um outro período dele em Blumenau, no Metropolitano, que o Espinosa foi técnico dele. E lá ele também não conseguiu jogar. E num momento que o Grêmio vai para uma Libertadores, né, ganhou uma Copa do Brasil, todo torcedor tem uma esperança de que vá, quem sabe, para disputar título, e aí vem um jogador de 38 anos, né, que não talvez sabe o ele que vai esperar. Meio tempo, e outro meio tempo joga o Douglas. O Douglas. O João também está... Mas eu falei a semana passada aqui, jogadores que têm qualidade, mesmo veteranos, está aí o Zé Roberto, com 42... mas é uma exceção. É exceção. Mas o Léo Moura, pelo que a gente tem visto e viu nesse último brasileiro,
ele foi um jogador, estava no Santa Cruz, que foi lá dos últimos, rebaixado e tal. Mas se puder, a qualidade que ele tem, o Grêmio usufruir, não jogando, e não tem como ele jogar todas as partidas, evidentemente, mas uma vez por semana... Mas será que não segura, não evita não trava, como a gente diz na linguagem do futebol, a projeção? Eu lembro quando o Inter trouxe o Kleber Pereira e gerou o efeito da fuga do Walter, lembram? Porque o Walter dizia para nós no setor, pô, eu não vou jogar, o cara tá chegando aí, vai ser ele o titular, eu não vou jogar, eu quero ir embora. Tá, mas quem é que o Grêmio teria, tá, para que fosse abafado pelo Léo Moura? Não, é que poderia, por exemplo, eu quero acreditar que o Léo Moura venha para ser uma opção ao Edilson, na lateral direita. Ou será que ele vai entrar até no meio? Porque quase não jogou na lateral direita no Santa Cruz. Pois é, porque daí para lateral você tem o Wesley, que começou o ano jogando bem, tem o Caio, que é versátil, joga como volante, como lateral. Mas isso que o João está falando, Bagé, pode ser o pensamento do Renato. Porque até agora, todos os jogadores do Grêmio, mesmo os jovens que substituíram o Douglas, eles não deram a resposta. Não mantiveram o mesmo ritmo da equipe que tinha com o Douglas. O que poderia fazer isso, eu acho que tem, que mandaram para o Ceará agora. O Felipe Tontini, na minha opinião, é um jogador que renderia. Só que eu acho que ele, sei lá, ele escondeu o sapato de alguém lá, porque ele não recebe oportunidade no Grêmio. E ele foi agora emprestado para o Ceará. Eu acho que é um jogador de passada larga, até uma passada diferente. Não estou comparando, mas é um estilo tipo Raí, sabe aquele falso lento que faz a bola andar? Esse é o Felipe Tontini, que é do Grêmio, que foi para o Ceará agora. E o outro telespectador nosso, lembrando que você participa hoje conosco através do nosso WhatsApp, 999-81-7700. 999-81-7700 é o nosso número do Virando o Jogo no WhatsApp. A outra questão era sobre o episódio que envolveu o ex-presidente Vitório Pífero, não sei, o Bagé não estava aí, mas não, mas eu acompanhei. Foi. Eu acho que faltou malandragem para o presidente, Rogério. Sinceramente. Mas o presidente será não é... Alguma vez ele não tem esse espírito? Mas sabe Como é que ele tem malandragem? Eu acho que o primeiro que o torcedor... Agora não justifica nada disso. Acho que ele tem direito de ir para onde ele bem. Esse cara não devia ter ido para a praia. Não, pode ir para onde ele bem entender. Pode ir para shopping, pode ir para o centro, pode ir para qualquer praia. Mas acho que a maneira da abordagem, o torcedor chegou, cobrou o presidente Vitório respondeu com a seguinte frase: mas eu já dei 15 títulos para vocês, se dirigindo a uma turma de torcedores. Se eu estou no lugar do presidente, aí tu tem que entrar na malandragem do futebol. Não, vem cá, senta aqui, faço questão que tu sente comigo. Vai tomar um chimarrão comigo aqui, uma cerveja, vem cá que eu vou te explicar, tem coisa que tu não está sabendo aí. Exato. Traz o cara, já desmancha o cara. Se o cara não desmanchar ali, bom, aí tu não insiste. Mas pegar e dizer assim, porque eu dei 15 títulos. Mas vamos combinar também que quem falou isso só falou porque estava numa turma, né? Como sempre acontece. Vamos combinar isso, porque se está sozinho no mano a mano, não vai chegar e falar dessa maneira. Mas acho que o presidente... a gente sabe que tem... envolve ser pessoa pública, né? Sim, né? Tudo bem. De um clube tudo bem, concordo. Mas o que eu estou dizendo é que não justifica uma abordagem, por mais irado que possa estar e decepcionado o torcedor do Internacional, chegar para qualquer pessoa, não precisa nem ser dirigente, da maneira como se dirigiu esse torcedor. Mas eu lembro de um episódio quando o Grêmio contratou, vocês vão lembrar, o Grêmio contratou o Sarra para jogar, acho que a Carol ainda não era nem nascida, em 2007, para jogar Libertadores. E aí eu estava no setor do Grêmio e fui fazer a chegada do Sarra. Naquele dia teve um incidente, que vocês vão lembrar agora. Chegava a delegação do Internacional e o presidente Fernando Carvalho, não lembro qual era o jogo que o Inter estava voltando, junto com o presidente Vitório. Quando o presidente Vitório Pífero pisa no saguão e nota que está coberto de torcedores do Grêmio, eu ouvi o presidente Carvalho dizer assim, quem sabe a gente sai pelo outro acesso. E o presidente Vitório disse assim, só um pouquinho, agora eu vou ter medo da torcida deles. E aí eles atravessam o saguão e tem o episódio que um torcedor do Grêmio leva a mão para dar um peteleco, como a gente diz na gíria, no presidente Carvalho. Ou seja, ali também era algo que o próprio presidente Carvalho tentou evitar. E o presidente, vamos passar aqui. Tem algumas coisas que dá pra gente tentar evitar. Por isso que eu acho que faltou... Justifica os últimos resultados do Internacional. Justifica. Poderia ser mais maleável. Eu acho que como estratégia de ação, se eu sou o presidente do Inter,
logo depois de ser rebaixado. Olha, sinceramente, eu não vou para dentro da praia. Eu vou viajar para outro lugar, sabe? Eu vou para o exterior. Eu não sentaria embaixo de um guarda-sol azul e branco. Começa por aí, se fosse o presidente do Internacional. Você tá disfarçado? Pode parecer bobagem, mas a gente sabe aí, o quanto tem essa questão. Mas quem conhece... E aí tudo, sabe, tudo puxa. Mas, Carol, quem conhece o Vitório, se fosse feito isso que vocês estão apregoando, não seria o Vitório. Também tem a característica. O Vitório é absolutamente autêntico. Tá? E ele é assim. Então... Eu não posso julgar muito porque eu sou meio sangue quente. Então, eu também, mas ali... Talvez por precaução e tudo mais, mas não é da natureza dele. Ele não faria isso. Tá? E eu vou te dizer, para mim ele está certo. Se ele fosse só aquele ano para aquele lugar, não. A vida inteira dele foi ali. A vida inteira dele, agora como rebaixado para a segunda divisão, sim, mas a vida inteira dele como campeão do mundo, sempre foi ali em Atlântida. Quer dizer, esses mesmos, inclusive os primeiros contatos que têm cobrado dele já tenham aplaudido. A amizade do Pellegrini com o presidente Vitório começa também, porque o Pellegrini era o cara que caçava o churrasco. Ali que começa o convívio depois, acho que ele assava bem e virou vice de futebol. Como é que tu falou antes, Rogério? Tu comentou antes ali que tinha que ser um pouco mais malandro, né? Faltou malandragem. Acho que ele foi. Todos esses 2 anos aí foram bem malandros. Inteligentes. Mas o presidente vai ter que se acostumar, porque ele vai ouvir isso ainda durante muito tempo, né? Eu também acho que o cara tem direito, mas a gente sabe. Por exemplo, nós todos aqui temos cuidado, pelo menos eu e o Rogério temos certeza disso. Quando vai comprar um carro. Eu já deixei de comprar um carro azul, deixei de comprar um carro vermelho. Eu tenho uma filha de 17 anos, que na época que ela era do prezinho, no Dia dos Pais, ela fazia as 2 bandeiras. A do Grêmio e a do Inter, porque na minha casa sabe que tem essa coisa de não usar camisa de clube, de cuidar para não botar adesivo em carro. Eu sempre tive esse cuidado, porque eu tracei um plano de carreira para mim. Então, a minha filha tinha isso. São José tu usa? Não, São José eu tenho a camisa personalizada. Eu uso 2, do São José, uso mais, do Guarani de Bagé, e a outra do Flamenguinho do Campo da Tuca, né? Que é o meu time aqui. Mas aí quando tu vai lá em Bagé é corneteado, então. Também sou corneteado, né? Sim, porque lá tu é Guarani, aí a torcida do... A torcida do Grêmio Bagé não gosta. Bagé, 999817700 é o nosso WhatsApp aqui. Eu vou ter que abrir uma exceção aqui, porque o nosso amigo Edu César está mandando pelo Twitter. Tem o Twitter aí também? Pô, grande abraço pro Edu aí. Porque eu vou ter que abrir uma exceção, porque o Edu aqui está fazendo uma referência. Achou aí, voz da galera? Não? Então, eu vou abrir aqui no meu mesmo, o do Edu César, que ele está dizendo... Ué? Agora eu puxei aqui e foi excluído o tweet do Edu? Que negócio louco é esse aqui? Eu confesso que eu me atrapalho nesse tweet. Não, mas não tem atrapalhação. Eu estava aqui, estava na manchete aqui, no celular, agora chamei e foi excluído o tweet do Edu César. Eu acho o seguinte... Eu acho que teve fiscalização em casa pro Edu, porque ele estava elogiando a Carol. Não, mas eu confesso... Ele estava elogiando a Carol. Várias vezes eu já notei esse tipo de tweet do Edu. Ele elogia e demais a Carol. Não, mas Edu, gente, um beijo pra ele. Mas como profissional. Não, ele estava elogiando, que era bom ver na bancada, não apenas como repórter, mas debatendo também, com conhecimento e tal. Mas numa próxima vez... E aí sumiu o Twitter do Edu. Ô, Edu! Amarelou? Ei, velho! Numa próxima vez... vamos colocar a Carol para fazer embaixadinha. Já vi ela fazendo nos treinos. Salto alto. Manja muito de salto alto. É mesmo? Nossa. Ô, louco, seu. Que beleza. Não, melhor não. Deixa só no imaginário popular. Não, mas ela manja. Vai aí, voz da galera. O Lourenço Kurtz, ele é gremista, participa conosco e diz o seguinte: vocês acham que o Petros, jogador que passou pelo Corinthians e está no Betis da Espanha, seria um bom nome para o meio-campo? Eu confesso que não tenho acompanhado os últimos tempos do Petros. O volante que saiu do Corinthians está no Betis. Aquele que bateu no juiz? Aquele. Esbarrou no juiz. Esbarrou no juiz, deu uma porrada no juiz e o glorioso STJD, como é do Corinthians, aliviou a barra. Vamos falar claramente. E depois puniu o Dudu, por uma situação parecida, o Dudu do Palmeiras. Do Palmeiras? Se o Petros jogasse aqui, por exemplo, não precisava nem ser por aqui, vamos pegar um outro time, fosse do São Paulo, do Botafogo.
ia ser punido. Talvez o Botafogo não, que está tudo no Rio lá. Mas sabe que nessa época me causa curiosidade, tem um zagueiro que para mim foi um dos melhores da posição esse ano no Campeonato Brasileiro, o ano que passou, que é o Juninho do Curitiba. Pô, esse era um nome para dupla buscar. Não sei se o Curitiba é tão difícil de tirar um jogador de lá. Eu estou falando de fiscalização em casa do Edu, né? Mas eu estou sendo fiscalizado aqui. A minha mulher mandou agora como contribuição, tá? Ela está no intervalo do trabalho, vamos deixar isso bem claro, porque tem que ser assim lá, né, Flávio? Agora o negócio é pegado, tá? E aí o Edu está dizendo o seguinte, pô, a minha mulher mandou aqui pelo... Nem sei pelo que ela mandou, se foi pelo Twitter, chegou. Não, mandou pelo WhatsApp, tá? Menção de Edu César, tá? Ligado, enfim, assisto a Caroline Patati brilhando na TV, não só como repórter, mas também debatendo. Aí sim, virando o jogo. Tá, mas eu encontrei aqui o tweet do Edu César. Pois é, eu não sei o que aconteceu com o meu que sumiu. Achei que não tinha Twitter hoje, por isso apaguei. Mas é isso mesmo. Viu? A Caroline Patati é nota 1000. A única coisa que reclamo dela é que nunca assumiu sua torcida pelo Guarani de Cruz Alta. Agora, Edu, deixa de ser indisciplinado e me ajuda aqui. Eu pedi que fosse só pelo WhatsApp hoje. Aí tu manda pelo Twitter aqui, eu fui obrigado e tu tira aí. Tu me deixa aqui como eu sendo um velho que não sabe operar esses negócios, Edu. Grande abraço para Edu César, nosso parceiro lá do Papo de Bola. A Carolina, torcedora do Guarani de Cruz Alta, lembra uma vez que o Bagel, meu irmão, Ronaldo Rangel, era técnico do Guarani de Cruz Alta, e o Grêmio montou aquele super time, que era comandado da época da SL, com o Antônio Lopes. Aí fizeram um amistoso no suplementar do Olímpico ali, e botaram o Fogão, que é funcionário antigo do Grêmio, a apitar o jogo. E o Guarani, 1-0 Guarani, e o jogo terminando, e o Fogão foi lá e ajeitou um pênalti que o Zinho empatou, e um pouquinho antes do final do jogo ajeitou um gol impedido e acabou o jogo. Porque seria um fiasco, o Guarani teria ganho daquele super Grêmio com a Mato, a Estrada. Eu em Cruz Alta sou internacional. Conhece o Internacional de Cruz Alta? Morei em Cruz Alta há muito tempo, mas o Internacional, só o clube. O clube internacional. Não, estou falando isso para vir aquelas brincadeiras, dizer, só lá que foi internacional, tal, coisa. Exatamente. Não, eu morei do lado da Taba Índia, lá em Cruz Alta. Infelizmente o Guarani não... O Guarani revelou o KT, campeão mundial com São Paulo. Com São Paulo, morreu num acidente de carro, alguns anos atrás. Estamos falando de clubes do interior, eu lanço aqui a minha torcida pelo Brasil de Pelotas na Série B, né? Já que eu sou de Pelotas, tão chavante até morrer nessa Série B. Grande trabalho do Zimmermann, né? Do Zimmermann, e talvez este ano o Brasil leve muito a sério subir para a área. E o Zimmermann pediu a volta das categorias de base, que é algo que está faltando no futebol do interior e que o São José faz maravilhosamente bem. Por isso que a gente tem tanta dificuldade, por vezes. Tem jogador, eu não vou citar o jogador, mas há bem pouco tempo aí tinha jogador famosão, já em final de carreira, ganhando 30, 40 mil reais para jogar um gauchão por mês. Por quê? Porque os clubes não estão revelando mais. Sim. Não é à toa que o São José fez o time que fez agora. Porque tem lá sub-9, sub-11. Eu acho que isso faltava no Brasil e é um dos pedidos do Zimmermann. Parece que está sendo bem estruturado o Brasil teve que contratar ou contratou, né? Não sei se por necessidade ou para aprimorar, qualificar a equipe. 5 jogadores, né? Eu vi. E o Brasil se reforçou fora de campo, né? Ele está com armando necessários lá, trabalhando muito bem. Estrutura de futebol mesmo, né? Muito bem, o sujeito entende mesmo. Junto com o Ricardinho. E o estádio está sendo refeito, né? Então. Tem uma torcida maravilhosa. A torcida maravilhosa do Brasil. Né? Eu acho que, claro que quando a Parmalat veio para o Rio Grande do Sul e foi para o Juventude, tinha toda uma questão das cores do clube, a descendência italiana, aquela coisa toda que a gente sabe. Mas eu fosse, na época, um gestor da Parmalat, eu teria colocado no Brasil. Pelo potencial de torcida e de marca que esse clube já tem, né? Do campeonato lá de 85, terceiro colocado. Eu acho que teria mais frutos do que teve no Juventude. Mas tem os objetivos. O objetivo da Parmalat, como tu disseste, era a identificação toda com as cores, com a Itália. Tinha um plano, né? Com o Palestra Itália, que era o Palmeiras. Né? Tinha todo esse vínculo aí. E da mesma maneira, quando veio o seu Kia Jorabichan representando lá os petrodólares russos e trouxe tá no Barcelona, o zagueiro. Mascherano. O Mascherano e o Tevez. O objetivo era um.
O objetivo era fazer nome desses jogadores para depois fazer uma transposição para o mercado e o dinheiro entrar para a passou pelo Argentina. Juventude, né? Aí jogou acho que 2 jogos. Aí porque tinha que... Capitão pelo São José. Porque não podia ir para o São Paulo, né? Porque ele não poderia ir para o São Paulo, tinha esse detalhe. Mas então, é isso que eu digo, às vezes os objetivos, eles não são muito claros. Como foi esse caso do Corinthians. Mas o Brasil tem que melhorar um pouquinho a idade média dos atletas, mesmo com as contratações recentes. Hoje a idade média do Brasil ainda é 32 anos. Tá alta, né? A gente acompanha muito isso. Eu fiz um levantamento aí dos clubes. O São José, que é um clube formador, já está com uma idade altíssima, 24 anos. É alta. 24 anos? A média Mas média, quem acompanhou o Brasil de Pelotas no ano passado, que foi só no Campeonato Gaúcho, ou depois alguns jogos no Campeonato Brasileiro, notava isso, como era um time que cansava, que tinha um bom esquema de jogo, que começava muito bem, né, com um bom toque de bola, infiltração, e não conseguia segurar, justamente por Hoje isso. Eles estão com menos 5. Menos 5. E alguns que saíram ainda são jovens. O Garcia é jovem, não é um cara, né? O atacante rapidinho, aquele lá era jovem também. Mas os mais antigos permaneceram. Isso é um problema. Então a tua idade média fica muito elevada. Sobe. Nós vimos há pouco o seu João Porteiro dando recado aí, não é do Sesc. O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. A temporada de férias é um deles. Valores especiais por tempo limitado e as inscrições já começaram. Para curtir é muito fácil. Escolha um dos 23 destinos e se hospede em um dos 42 hotéis conveniados. E o melhor, pagamento em até 12 vezes. Vá até o Sesc da sua região ou acesse sesc-rs.com.br/temporada de férias. Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. A voz da galera sumiu. Onde é que foi a voz da galera? Saiu a voz da galera? Acho que vou fazer um exercício de voz. A voz da galera. Acho que foi lá para a galera. Eu vou ter que entrar pelo WhatsApp aqui, porque eu não tenho, pelo WhatsApp não, pelo nosso Twitter, porque eu não tenho acesso pro WhatsApp aqui. Agora, o Grêmio amanhã, por volta de 12h30, está recebendo um novo centroavante, né? O Gabriel Fernandes, que chega do Racing do Uruguai, com uma comitiva, né? Que vem o presidente, vem o vice-presidente, vem todo mundo, vem o corpo diretivo do Racing do Uruguai. É um jogador muito bem falado, né? Porque foi artilheiro do Campeonato Uruguaio. Claro que é um futebol que não tem, digamos assim, uma resistência tão grande. Mas, poxa, o cara que faz gols, ele tem que ser olhado, né? Conhecido como jovem, né? E jovem. Então, é um cara que o Grêmio está apostando bastante, assim, para ser, de repente, um diferencial dessa Libertadores. Porque o diferencial do ano passado foi o Bolanhos, quando contratado, mas dentro de campo ele não conseguiu fazer isso. Né? Era um homem Libertadores, investimento em torno de 20 milhões de reais que o Grêmio fez, e se tem uma perspectiva de que o Bolanhos possa entregar para o torcedor esse ano aquilo que faltou no ano passado. Mas posso te dizer o que eu acho que é a maior diferença do Grêmio em relação ao plantel desse ano para o da Libertadores do ano passado? O Edilson. Pode ser. Eu vejo, né, pelo menos na Copa do Brasil, que né, tem a mesma característica, pelo menos de competição, um Grêmio muito mais malandro e acredito que em parte por atitude também dele, pela atitude também. Ele é um jogador para Libertadores. Só que por vezes, ele exagera. Tem que se ter esse controle. Aí eu acho que tem o peso do Renato. Porque foi um boleiro e é um cara que por vezes também então exagera. Então eles mais ou menos se fecham. Ele é um pouco destemperado. Às vezes ele parece torcedor demais. Mas eu não sei, minha opinião, assim. O que se viu, o Grêmio e Rosário na Arena, aquela primeira partida que o Rosário veio e comandou e dominou e parecia que estava em casa e era o Rosário que segurava o jogo e faltava esse jogador lá, botar o dedo na cara, isso que tá falando, eu lembro de um lance, eu estava comentando pela Rádio Grenal o jogo, e tem um lance que o goleiro do Rosário faz uma cera, e aí o juiz vem para conversar com ele, porque ele pede atendimento médico, e tem 2 jogadores do Rosário. O Maicon, que era o capitão do Grêmio, vira as costas e vai lá pro meio de campo. Eu lembro que eu falei, poxa, isso não é Libertadores, o cara tem que estar ali, pelo menos para atrapalhar. Aí não é maldade, é malandragem. É malandragem, é a malícia que o futebol precisa. Então nisso, eu acho ele bom jogador. Eu acho um essa ideia do Tite aí é a melhor que eu vejo. Esse rodízio de capitães aí é a melhor coisa que eu vejo. Porque você
bota alguém com perfil naquele momento, mas o futebol são de vários momentos. Mas será que não é lá na seleção brasileira pela questão também de tantos egos e ele administrar? Claro que sim. Porque o Grêmio não tem tantos caras assim para serem a figura do capitão da Libertadores. Mas uns 4 ou 5 acho que tu consegue ali, porque na figura do atual capitão, ele é um cara muito tranquilo, um cara muito sereno, ele não tem um compromisso local muito grande, tu vê que ele é um cara que dificilmente ele dá uma pegada, é um cara, não sei, eu acho que o Grêmio não está bem de capitão. Eu vejo o Jeromel, que não é daqui, tem uma característica um pouquinho mais tranquilo. Eu acho que o Edilson, se fosse capitão, seria excelente, ia dominar o ímpeto dele, mas não ia perder essa pegada. A braçadeira traz responsabilidade, né? Claro. Então é aquela coisa, de repente isso ia dar um outro senso de uma maturidade e responsabilidade. Opa, peraí que agora eu vou dar uma segurada. Nós já vimos isso em outros jogadores, né? Voltou a voz da galera, diga aí. Bom, aqui no nosso WhatsApp, o Everson de Gravataí manda uma imagem do acerto, né, da Chapecoense com o Vitor Ramos e diz o seguinte: o que vocês me dizem sobre isso? Morreu este assunto ou acham que o Inter tinha que brigar pelo seu direito? O Osório Martins de Canoas manda o seguinte: se a TV não engorda, né, se a TV engorda, perdão, o Bagé comeu 4 antes de chegar. É o que diz aqui. Mandar um abraço para o Osório. O Osório é presidente da TAG, que é a torcida de acessibilidade da Arena do Grêmio. Ele é um cadeirante, é um cara que traz essa bandeira aí da acessibilidade. Parabéns aí pelo trabalho do Osório. Né? Ele é de Canoas. Eu sugiro que ele comece a trabalhar, vai ter mais facilidade em Canoas, porque agora a Prefeitura de Porto Alegre terminou com a Secretaria de Acessibilidade e Inclusão Social, né? Então, o Osório vai ter muito mais trabalho. Não, ele tem que vir trabalhar ao contrário, é aqui em Porto Alegre que ele vai ter que desenvolver o trabalho. Aliás, a Prefeitura está acabando com tanta coisa que eu estou até com medo. Bom, Carnaval já foi. O Carnaval vai ter que buscar patrocínio de empresa privada. Mas vamos lá, as urnas estavam aí, a opção foi feita, né? Não, tem escola de samba que levou ele, inclusive, e gravou. Ele tocando um surdo, né? Nossa, agora peçam lá. Vamos voltar pro futebol aí. Tem mais aí, voz da galera? Acho importante o Grêmio trazer reforços como o Léo Moura, que tem muita categoria, e poderia também repatriar o Jonas. Um forte abraço, é o Francisco Juba participando conosco. Tem também o Diego Buraldi, ele manda o seguinte: parabéns pelo programa, desejo vida longa, estaremos sempre acompanhando. Muito bom. O Jonas está bem, né? Continua. Muito valorizado. O Jonas é caro, né? Difícil, difícil de trazer. Agora nós não deixamos sem resposta o nosso telespectador que falou sobre o Vitor Ramos, sobre a situação, né? Muito menos, no meu entendimento, para recuperar pontos e tal, porque essa situação, para mim, é definitiva, mas para tentar dar um jeito naquela CBF, porque o que nós vimos é que teve falcatrua mesmo na história. Questão da mentira, né? Questão da mentira. João Locke, que é o CEO, diretor executivo lá do nosso Zequinha, do São José, muito obrigado pela presença, cumprimentos mais uma vez pelo trabalho, sucesso aí para o Zequinha e transmita também um grande abraço para o nosso amigo Milton Machado. Cabe falar que o São José só existe hoje, nesse momento, e só conseguiu ganhar 4 títulos depois de 32 anos, porque o nosso patrocinador Master realmente nos dá sustentação e condição de trabalho. Grupo Aspecir, obrigado por tudo que tem feito por nós. Estamos sempre à disposição, Rogério. Um grande abraço. Caroline Patati. Grande Carol, obrigado. Não recebi. Vem ao programa. Estou à disposição. Um prazer poder estar aqui conversando com vocês. Próxima vez fazendo embaixadinha. Já está na obrigação aí. O Bagé já colocou. Obrigado, Carol. Diogo, pelo convite. Dá um abraço na minha prima lá. Pode deixar. Na Roberta Amaral. Será entregue. Que está na Casa de Cultura, né? Para todo mundo, isso mesmo. Maravilha. Flávio Valente, vamos nessa, né? Grande abraço. Continuamos nessa. Estou à disposição para participar aqui. É uma alegria enorme estar aqui e falar de futebol, essa paixão constante da gente. Grande Flávio, parceiraço lá desde o Camisa 2. Alex Bagé, agora aqui, né? Agora aqui, né? Eu chego sempre um pouquinho depois porque eu faço a transição, né? Eu saio da Rádio Grenal e venho aqui. Tem que respeitar o limite de velocidade, tudo isso, tá certo? Mas é quem nos traz a informação precisa e quente, é o Alex Bagé, tá certo? Agradeço muito a sua audiência mais uma vez. Nós estaremos de volta amanhã a partir da 1h da tarde, ao vivo pela TVU. Obrigado.